Agora eu entrego da tabela. É nesse momento, volto a falar, e somente nesse momento que eu entrego a tabela de vendas para o corretor. E aí eu entrego a tabela de vendas, eu explico a dinâmica, como que ela foi elaborada, como ela deve ser trabalhada, eu explico que é uma referência, a tabela de vendas ela é uma referência, que o cliente tem as devidas flexibilidades para ajustar aquela tabela de acordo com a condição dele de pagamento. E o mais importante, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, lá na convenção de vendas, eu não falei de preço, mas é importante eu falar de uma faixa de preço, que a gente chama do cheiro de tabela. Eu dou uma ideia de qual vai ser o preço de lançamento. É importante que eu use como estratégia que o cheiro de tabela que eu passei na convenção de vendas seja um pouco maior do que de fato a tabela que eu estou entregando. Por quê? Na hora que eu entrego a tabela, que o corretor bate o olho e ele vê que ela foi uma tabela que saiu menor do que ele tinha de expectativa, eu ativo nele mais um gatilho da urgência de ligar para todos os clientes e falar, eu estou com a tabela na mão, vem aqui para conhecer o empreendimento. E aí eu oriento também o corretor a não mandar a tabela para o cliente sem que ele esteja lá presente. Por quê? É como na venda de um terno. Você vai numa loja de terno, comprar um terno, e aí você chega lá e pergunta o preço. O vendedor despreparado, ele te fala o preço. O vendedor treinado, ele te apresenta o produto. Ele faz com que você tenha uma experiência de uso daquele produto. Ou seja, ele vai agregando valor ao produto até o ponto que o preço não faz mais diferença, ele fica insignificativo. O preço, ele simplesmente não é o ponto de relevância, o ponto prioritário para a tomada de decisão de compra ou não. Lá atrás eu passei um cheiro de tabela. Lembra dessa dica, pessoal? O cheiro de tabela um pouquinho acima do preço efetivo que eu vou colocar as minhas unidades. Então, se eu dei um cheiro de tabela que as minhas unidades vão sair a R$ 13.600 o metro quadrado, se eu entrego uma tabela que o preço médio está de R$ 13.000 o metro quadrado, eu já ativei na força de vendas um gatilho de urgência e no cliente que quando ele ligar, ele vai falar assim, lembra que eu te falei que a unidade ia sair pela faixa de tanto? Ela saiu mais barata, mas é só hoje. A condição dessa tabela de pré-lançamento é para hoje. Inclusive a tabela, ela deve sair com uma condição diferenciada para quem comprar a unidade no dia do lançamento. Isso faz toda a diferença. Então, a tabela de pré-lançamento ela é válida só para o sábado de abertura de vendas. Naquele dia ele tem uma condição diferenciada. E não adianta, pessoal, não tenta faltar com a integridade. É imprescindível que em todo o processo seja transparente e íntegro. Isso significa que se eu estou oferecendo uma condição diferenciada de pré-lançamento, esta condição deve ser cumprida. Não adianta eu pegar e falar que é uma condição de pré-lançamento válida só para o dia D e ficar 2 semanas trabalhando com a mesma tabela, porque eu perco toda a credibilidade com a força de vendas e com o cliente final que comprou. Aquele que comprou vai ficar enfurecido porque ele não viu a vantagem, a oportunidade que você prometeu para ele. E lá na frente, num próximo lançamento, nem a sua força de vendas, nem os clientes vão acreditar que você realmente está oferecendo uma condição diferenciada. Ou seja, se você prometeu, cumpra o que você prometeu. Integridade no processo é fundamental do início ao fim. Em toda a nossa vida é fundamental e não seria diferente em um lançamento.